Vamos abrir a Bíblia em Atos, por gentileza, capítulo 1. Atos 1. Hoje nós começamos uma nova série aqui na igreja. Nós que no mês de outubro falamos sobre generosidade. No mês de setembro falamos sobre generosidade. No mês de outubro falamos sobre generosidade. No mês de novembro falamos sobre adoração. E agora, no mês de dezembro, nós vamos ter a nossa série For the World, uma série de 4 semanas. E nós vamos culminar a série, ela termina no nosso culto de Natal, lá no dia 22 de dezembro. Nós vamos caminhar durante essas próximas 4 semanas no livro de Atos, um livro que eu amo, ele que é essa dobradiça. Ele fecha a porta para os evangelhos e ele abre a porta para as epístolas, para as cartas. Ele que fala como que foi o começo, o trajeto, o coração da igreja primitiva, como que Deus estabeleceu a sua igreja, como que missionários foram enviados e como essa palavra saiu de Jerusalém e chegou aqui em Winter Garden. Atos é um livro fascinante, nos seus 28 capítulos, ele não tem fim. O livro termina sem fim, porque esses atos precisam continuar na minha e na sua vida. Eles não terminam aqui, eles começam aqui, e eles continuam na minha e na sua vida. E nós vamos estudar então nas próximas 4 semanas, 4 diferentes esferas de atuação da igreja. Vamos falar sobre igreja. Eu fico muito empolgado sobre a série, mais empolgado do que você, porque eu sei o que vem nas próximas semanas. E não posso te dar spoilers, mas nós vamos falar um pouco sobre a influência da igreja local, um pouco sobre a influência da igreja na nossa região, depois um pouco da influência da igreja em culturas diferentes, e depois nós vamos falar sobre a influência da igreja no mundo inteiro, no dia 22 de dezembro. Então, nós vamos caminhar no mesmo texto bíblico durante toda a série, e como nós vamos falar sobre o mesmo texto, dos próximos 4 domingos, vai dar para você decorar esse texto. Pode ser? Atos capítulo 1, versículo 8. Muito simples. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em como em toda e até. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. As 4 esferas que nós vamos falar nas 4 semanas. Tanto em como em toda e até os confins da terra. Se você está anotando, o título que eu dei para essa mensagem de hoje é Jerusalém, uma igreja local missionária. Uma igreja local missionária. Deus, nós que já te louvamos, nós que já oramos, nós que já abraçamos, agora estamos prontos para receber da tua palavra. O Senhor diz que onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Então nós abrimos nosso coração, Jesus. Fala conosco e traz revelação da sua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus ele passa 40 dias com seus discípulos. 40 dias pregando, 40 dias ensinando, os últimos 40 dias de Jesus com os seus amigos mais próximos. Agora, passados os 40 dias, é hora de Jesus ascender, é hora de Jesus ser assunto aos céus. E Jesus fala uma ordem muito clara aos seus discípulos. Ele fala: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Jesus dá uma ordem geográfica para eles. Eu não quero que vocês vão para lugar nenhum nesse primeiro momento. Eu quero que vocês fiquem aqui em Jerusalém. Essas são as minhas últimas palavras. Vocês que me seguiram durante 3 anos de ministério, vocês que viram a minha morte e minha ressurreição, agora depois de 40 dias ensinando, eu estou pronto para subir aos céus. E eu quero dizer para vocês, fiquem em Jerusalém. Daí os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, meio nada a ver.
E Jesus, ele foge um pouco do assunto, ele dá uma... Não quero falar sobre isso, gente. Eu quero falar sobre outra coisa. O que eu quero falar é que vocês vão ficar em Jerusalém, porque sobre vocês vai descer o Espírito Santo. E está todo mundo assim, gente, o que Jesus está falando? Esse negócio do Espírito Santo no Antigo Testamento era muito diferente. Ele não descia assim, de forma como nós conhecemos hoje, era de forma pontual, era sobre algumas pessoas, com propósitos específicos, e Jesus está dizendo, se vocês obedecerem os meus mandamentos de ficarem aqui em Jerusalém, sobre vocês vão vir o Espírito Santo, vocês vão receber poder, e vocês vão receber um poder com um intuito, com um propósito específico. Vocês vão receber poder para se tornarem testemunhas. Testemunhas em 4 esferas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber poder para testemunhar. Vocês vão viver o sobrenatural de Deus para poder fazer algo natural. Mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Aí Jesus sobe aos céus, Jesus foi assunto aos céus. E a Bíblia fala então que os discípulos obedecem ao mandamento de Jesus e os discípulos ficam em Jerusalém. E os discípulos vão para um lugar chamado cenáculo, que é o 2º, 3º ou 4º andar de uma construção. E os discípulos então ficam lá nesse lugar superior do cenáculo, os primeiros capítulos de Atos, e eles ficam ali. E a Bíblia me fala quem está ali. Fala que Pedro está ali, que João está ali, que Bartolomeu está ali. Fala que os discípulos estão ali. Falam que algumas mulheres estão ali. Cerca de 120 pessoas estão no cenáculo em Jerusalém, cumprindo o que Jesus mandou fazer. E eles estão ali orando. Eles estão orando. Jesus mandou a gente ficar, porque se a gente ficasse, a gente ia receber o poder para ser testemunhas. Então vamos ficar aqui, vamos orar. E passa um dia, vamos orar, passa 2, vamos orar, passa 3, e passa 4, e passa 5, e passa 6 e passa 7, e você que às vezes tem dificuldade de orar, 12 minutos, eles estão há 10 dias no cenáculo, obedecendo o mandamento de Jesus e orando, esperando a promessa e orando, esperando o poder e orando, esperando e obedecendo, esperando e obedecendo, esperando e obedecendo. 10 dias depois, aquelas 120 pessoas no cenáculo orando, num domingo de manhã, às 9 da manhã, acontece algo que mudaria a história da vida deles, mudaria a história da igreja, mudaria a história de Atos, mudaria a história dos apóstolos, mudaria a história do Evangelho, mudaria a minha e a sua vida. No domingo de manhã, às 9, a Bíblia fala que enquanto eles oravam, eles ouviram um som como de vento impetuoso. E o Espírito Santo desceu sobre eles como fogo. E línguas repartidas foram depositadas sobre eles, e eles começaram a falar numa língua que não era a língua deles. Eles começaram a falar em outras línguas. Eles estão cheios de poder. Eles receberam a promessa que Jesus havia prometido. Eles estão vivendo o sobrenatural, algo que nunca tinham experimentado antes. Eles estão cheios de poder, cheios de vida, cheios de espírito, para testemunhar, para ser aquilo que Deus quer que eles sejam, para cumprir o propósito que Deus tem para a vida deles. Depois de 10 dias de oração, eles estão cheios de poder e está todo mundo olhando e pensando assim, esses caras estão bêbados. A Bíblia fala que aqueles que estavam olhando o que estava acontecendo, falaram, eles estão bêbados. Mas a Bíblia também fala que esses homens e mulheres cheios de Deus, eles falavam da grandeza de Deus em outras línguas. Pedro se levanta. Claro que tinha que ser ele, né? Ele se levanta, ele está cheio do Espírito. Ele se levanta, meu irmão, e ele vai pregar. E ele fala, nós não estamos bêbados não. É 9 da manhã. É alguma coisa diferente que está acontecendo com a gente. Nós estamos cheios do Espírito. Nós recebemos esse Espírito e agora nós estamos prontos para testemunhar. Vocês não estão entendendo nada, mas o que está acontecendo não é natural, é sobrenatural. Pedro está pregando e Pedro, deixa eu te falar, ele não somente explica o que está acontecendo, mas o bichinho prega, hein? Prega. Pedro está cheio do Espírito Santo e sabe o que ele faz? Ele prega. E a audiência, para quem ele está pregando, não é da audiência mais fácil. São judeus, não são cristãos.
São judeus que estão olhando e não estão entendendo nada. São judeus que estão olhando com ar de crítica. São judeus que estão olhando com ar de desprezo. O que está acontecendo com esses doidão aí? Pedro não se aquieta, Pedro não se intimida, Pedro não se apequena. Pedro está cheio de poder, cheio do Espírito, vivendo algo que nunca viveu. Pedro pega uma palavra dura e fala para eles: vocês têm que se arrepender. Não é muito engraçado? Pedro não dá desculpa, Pedro não tenta explicar nada, Pedro não tenta falar assim, não, é que é o nosso jeitinho de louvar a Deus. Não. Pedro fala cheio do poder de Deus: vocês têm que consertar a vida de vocês. Pedro cantou para eles: vocês não valem nada, mas Ele gosta de vocês. Pedro pregou uma mensagem cheia de poder. Pedro estava pronto para testemunhar. Eram 120 pessoas que obedeceram a Deus e agora eles estão cheios do poder do Espírito. Estão cheios para viver uma vida cheia de propósito. Estão cheios para continuar a pregar o Evangelho da graça que salva, transforma. E não importa o público, Pedro prega e aqui acontece algo que nunca aconteceu antes. E eu tenho a impressão que nunca aconteceu depois. Pedro não faz um apelo. Pedro não fala, então, se você sentiu no coração um arrepio, uma vontade, um negócio, você está chorando, levanta a sua mão para aceitar Jesus. Pedro não faz isso. Pedro só prega. Pedro só transborda daquilo que estava cheio. Pedro só se coloca à disposição para o Espírito Santo usar. Pedro só se coloca no lugar de ser testemunha enquanto o próprio Senhor colocava as palavras na boca dele. Pedro não faz apelo nenhum, mas a congregação faz. A congregação fala para Pedro assim: beleza, pregou e agora a gente faz o quê com isso aí que você pregou? Qual que é o próximo passo para a gente? Eu preciso que você acompanhe isso comigo na Bíblia. Atos, no capítulo 2. Infelizmente, nós não temos tempo para ler a pregação de Pedro, que está aqui na sua Bíblia. Depois faça isso, leia lá o capítulo 2, a partir do 15 mais ou menos. Mas lá no versículo 37, é quando Pedro termina a pregação e o pessoal fala: mas e aí? Olha só, 2,37, o povo fala assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que a gente faz com tudo isso que você disse? E Pedro fala, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e concebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras Pedro deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É a igreja que mais cresce no mundo. Eram 120. 2 horas depois é 3.120. Vini, o que aconteceu? Que pregação é essa de Pedro? Que eloquência é essa? Que conhecimento é esse? Que teologia? Não tem nada a ver com isso. É que agora Pedro está cheio do Espírito Santo e Pedro está pronto para testemunhar. As palavras de Pedro são vivas. As palavras de Pedro penetram onde antes não penetrava. As palavras de Pedro são como dardos no coração daqueles que precisam ouvir. As pessoas escutam a voz de Pedro, mas é o Espírito que fala no coração e as pessoas começam a perceber: eu estou vazio, eu preciso de Deus. E do nada, 3.000 pessoas se convertem. A teologia vai chamar esse momento do nascimento da primeira igreja. A primeira igreja começou com 120 membros. E no primeiro culto tinha 3.120. Virem, mas qual foi a estratégia de crescimento de igreja? Estar cheio do Espírito. Virem, mas como eles se organizavam os ministérios? Tinha planning centers? Não, tinha o Espírito Santo. Virem, mas como é que Pedro pregava e eles ouviam? Como que 3.000 pessoas ouviam o que tinha sistema de som?
Tinha microfone, como é que tinha cabo, é amplificador? Não, meu irmão, é Pedro falando e a pessoa vai falando, que vai falando para o outro, que vai falando para o outro, que vai falando para o outro, que Pedro está falando e vai se repetindo, e isso vai formando um burburinho, e Deus vai trabalhando no coração, e a igreja em Jerusalém, dona Célia, nasce ali, cheia do Espírito Santo, com os apóstolos pregando a verdade de Deus, e as pessoas falando, eu preciso desse Senhor, de 120 pessoas sem o Espírito Santo, passam a 3.120, porque a palavra de Jesus se cumpriu. Se vocês ficarem em Jerusalém, se vocês ficarem em oração, vocês vão receber poder, vocês serão minhas testemunhas, e em Jerusalém vai nascer a primeira igreja de Jesus. Uma igreja debaixo de poder. Uma igreja pronta para obedecer o Senhor. Uma igreja que não tem TV, não tem teclado, não tem microfone, não tem a guitarra mais linda do mundo, não tem baixo, não tem bateria, não tem... Eu nem vou falar dessas estrelas. Não tem câmera, não tem nada disso. Mas tem o Espírito Santo. Você sabia que existe consultor para ensinar como faz igreja crescer? Não é mais fácil a gente ler a Bíblia? Falando que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou uma mensagem cristocêntrica e 3.000 pessoas falaram, eu preciso desse Jesus. Mas o ministério infantil não tinha toda a estrutura, mas tinha Jesus. Mas o Instagram da igreja não era dos melhores, mas tinha Jesus. Mas o pregador, na verdade, não tinha nem curso de teologia, ele era um pescador anteontem, mas era cheio do Espírito Santo, meu irmão. E essa igreja nasce desse jeito, uma igreja em Jerusalém, a primeira igreja, a igreja que nós vamos conhecer na teologia como igreja primitiva. E eu preciso me perguntar, quais as características dessa igreja? Como que essa igreja que nasce em Jerusalém tem um impacto na minha e na sua vida? Nós estamos aqui por conta dela. Nós fomos alcançados por conta dela. Como que essa igreja em Jerusalém chega até o Winter Garden em 2024? Quais as características dessa igreja? E sabe o que é maravilhoso? A Bíblia fala. Quais as características dessa igreja? E fala imediatamente no texto. No 37, ou no 41, a Bíblia fala que Pedro pegou e 3.000 se converteram. No 42, me fala as características dessa igreja. Olha só. 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Vini, como que era a igreja em Jerusalém? A primeira igreja está aqui, como ela era. E a minha oração de coração é, ó Deus, se essa igreja que foi tão eficaz em cumprir a tua obra, está aqui registrada nas palavras da Bíblia, o que eles faziam, será que o Senhor não pode nos ensinar nessa noite a ser esse tipo de igreja também? Será que o Winter Garden não pode ser nossa Jerusalém nessa noite? Será que a gente não pode pensar assim, o que a gente pode aprender como Vida Church com a igreja de Jerusalém? E a primeira coisa que me salta aos olhos, se você está notando, é que a igreja em Jerusalém era uma igreja missionária. A igreja em Jerusalém era uma igreja missionária. Vini, por que você está falando isso? Irmão, porque a igreja tinha 120 pessoas no segundo andar de uma casa. Era isso. Mas aí Pedro decidiu sair para fora e pregar. Pedro não está pregando para cristão. Pedro está pregando para judeu. Pedro não está pregando para pessoas que estão simpatizantes da fé. Pedro está pregando para gente que está falando assim, esses caras estão tudo bêbado. Mas primeira coisa que Pedro fez ao ser cheio do Espírito Santo é botar a carinha para fora do cenáculo e falar assim, gente,
Jesus, aqueles que você crucificou, está vivo e está pronto para te salvar. A igreja em Jerusalém, ela nasce missionária. A igreja em Jerusalém não nasce com reunião de staff. A igreja em Jerusalém não nasce com um plano para 10 e 15 anos. A igreja em Jerusalém não nasce com budget para entender quais são as próximas compras que eles vão fazer de equipamento. A igreja em Jerusalém não nasce com um board definido. A igreja em Jerusalém nasce com Pedro colocando a cara para fora do cenáculo e falando assim: existe um Deus que pode salvar, e nós como igreja temos no nosso DNA a missão de ser missionário. Amém. Se não é missionário, não é igreja, meu irmão. Eu notei aqui no meu sermão, o DNA da igreja é missionário, mas o método da igreja é o cuidado. O DNA da igreja é missionário, mas o modus operandi da igreja é o cuidado. Porque existe essa confusão às vezes no nosso meio. Tem gente que fala assim: a minha igreja é missionária, mas eles não cuidam dos que estão aqui dentro, aqueles que foram recebidos. O outro oposto é: a minha igreja cuida de mim. Tem pequenos grupos, tem tempo de vida, tem tempo de mesa, tem vida coffee, mas a minha igreja não é missionária. Não é um ou outro. A igreja em Jerusalém nasce sendo um e outro. Nós somos uma igreja missionária enquanto nós cuidamos daqueles que Deus nos dá. Enquanto nós cuidamos daqueles que Deus acrescenta. Veja, meu irmão, a preocupação da igreja em Jerusalém, ou, sendo muito sincero com você, a preocupação da igreja primitiva, seja ela aonde for, seja ela em Jerusalém, seja ela em Antioquia, seja ela em Roma, eu não vejo em nenhuma página da Bíblia uma preocupação da igreja local de compra do prédio. Eu não vejo na Bíblia nenhuma campanha assim: nós vamos fazer uma campanha para a compra do próprio prédio. Vamos fazer uma campanha para a compra de um telão de LED. Vamos fazer uma campanha para trocar. Vini, isso é errado? É claro que não. Ter um lugar próprio vai facilitar nós sermos uma igreja missionária. Mas a preocupação da igreja em Jerusalém é se manter fiel ao seu DNA. E o seu DNA é missionário. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele telão ali, ó. E é muito engraçado que às vezes eu estou pregando para vocês e vocês, em vez de olhar para mim, estão olhando para lá. Tudo bem. Me sinto um pouco assim, esquisito, mas tudo bem. Aquele telão ali é maravilhoso. Você que está nos acompanhando online, é maravilhoso ter você aí com a gente. E é bom que a tecnologia chegue aí. Você viu que eu dei um passo a mais para a direita e o irmão ali da luz acendeu essa luz que estava apagada. Isso aqui é maravilhoso, é tecnologia. Eu posso olhar ali, posso checar que eu tenho 12 minutos para acabar o sermão. Vai ser impossível. Ter um golinho de água aqui é maravilhoso. Ter o ar-condicionado soprando aqui dentro é maravilhoso. Mas nada disso pode se comparar ou pode nos tirar do caminho de ser uma igreja que Deus quer que nós sejamos. E a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja missionária. Porque não é uma questão de qual é o estilo da sua igreja. Não existe o estilo da igreja. Existe a igreja que Jesus formou. E a igreja que Jesus formou é Pedro botando o rosto para fora e falando assim: arrependa, porque Jesus ressuscitou e vive para sempre. É missionário. Enquanto Deus acrescenta as pessoas e nós cuidamos, porque ovelha é um bicho fedido, hein? E ovelha morde. As ovelhas vão chegando, aí tem umas ovelhas que são mais bonitinhas que outras, tem umas ovelhas que precisam de tosa, tem umas ovelhas que mordem, a cada 2 semanas ela te dá uma mordida. Mas não tem problema, a gente está se cuidando uns dos outros, nós estamos nos submetendo uns aos outros, nós estamos crescendo juntos até chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, mas nós não podemos esquecer, nosso DNA é missionário. Aleluia. Pensa comigo, meu irmão, a palavra para a igreja no Novo Testamento é a palavra grega eclesia. Eclesia pode significar muitas coisas. Pode significar igreja, pode significar ajuntamento dos santos, pode significar assembleia de pessoas. Eclesia pode significar muitas coisas, mas sabe o que principalmente eclesia significa? Ek significa para fora. Klesia significa chamado. Igreja no grego literalmente significa chamado para...
chamado para fora. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um lugar que você vem para se sentir melhor, para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui não é um lugar que você vem para adorar, para conversar com seus irmãos. Pode também ser isso, mas isso aqui é principalmente um celeiro de amor. É para nós sermos cheios e sermos enviados. Tem gente que vai para Luxemburgo, tem gente que vai para a Espanha, tem gente que vai para o Senegal, tem gente que vai para o teu trabalho. Vamos falar mais sobre isso semana que vem. Mas o lance é que a igreja é missionária. E aí você fala assim, não, mas meu pastor já é. Não, mas eu já dou dinheiro para comprar os instrumentos para ir para o Haiti. Mas eu já estou fazendo a minha parte. Mas não é questão de fazer a sua parte. Deus não quer que você faça a sua parte. Deus quer que você faça o seu todo. Porque se você faz parte da igreja, a igreja como um todo é missionária. Estão aqui comigo? Então não é somente orar, não é só apenas contribuir, não é só apenas pregar, é tudo junto ao mesmo tempo. Pensa comigo. E talvez nesse culto eu fique só no primeiro ponto da mensagem. Pensa aqui comigo. Vamos pensar em Paulo, um minuto. Paulo é o cara. Paulo, não dá nem para comparar os outros apóstolos com Paulo. Pedro era pescador. Pedro é novo nesse negócio de fé com Jesus aí. Paulo sabe tudo. Paulo sabe o Antigo Testamento de cor. Paulo foi criado na melhor faculdade teológica. Paulo é poliglota. Paulo é o cara. Aí Paulo, no capítulo 9 de Atos, se converte. E a gente pensa assim, ele é o melhor pastor, ele é o melhor pregador, ele é o melhor teólogo, ele é o melhor que tem. Quem que vai ser o pastor na igreja em Jerusalém? Paulo. É óbvio. Nós vamos colocar quem para ser pastor em Jerusalém? Já que é a principal igreja, é a primeira igreja que aconteceu, foi de 120 para 3 mil irmãos. Se a gente precisa de um pastor em Jerusalém, esse pastor é Paulo. Não. Não é. Porque a igreja primitiva entendia que os melhores, eles enviavam. Então Paulo não vai ficar aqui em Jerusalém, não. Paulo tem que pregar o evangelho em 3 continentes, porque a igreja é missionária. Está no DNA. E Barnabé, manda embora. Então, se você for um crente muito bom, tem uma chance da gente te mandar embora daqui. Se você está aqui há 15 anos, é que Jesus ainda está trabalhando. O que eu quero dizer, meu irmão... Vira aí por mão do seu lado. Vira para ele, por favor. Com amor, fale para ele assim, tchau. É igreja missionária, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 20. Olha só o que Paulo fala. Em Atos, no capítulo 20. No versículo 24. Ele fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Paulo entendeu assim, a minha vida não vale de nada se não for para ser vivida no DNA da igreja, que é missão. Vira lá, Atos 28, no final. Finalzinho. Olha só o que Lucas vai falar sobre Paulo. Paulo está para morrer, tá? Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam. Paulo está no corredor da morte, Paulo está para morrer. Aí o que você pensaria? Bom, Paulo vai tirar um sabático. Paulo vai tirar os últimos 2 anos da vida dele para jogar videogame. Paulo vai jogar Candy Crush, porque só tem mais 2 anos preso em casa, mas não é o que ele faz não. No 31 ele fala assim, que Paulo estava pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, porque ele entendeu, a minha vida foi salva, eu congrego numa igreja, e a minha igreja precisa ser
missionária. Se não é clube, se não é ajuntamento, se não é sei lá o que, menos igreja. Igreja tem a ver com envio. Igreja é eclesia. É daqui para fora. Vini, mas e o nosso prédio próprio? Um dia, se Deus permitir. Mas ter o próprio prédio não se compara com o privilégio de poder ser igreja missionária. O pastor Tiago falou assim, antes do culto começar, a gente estava numa rodinha aqui, e o Tiago falou assim, que privilégio, né, que nós temos de estarmos aqui mais um culto. Eu estava sentado ali onde a Sandra estava sentada, e eu pensei assim, mais um culto? Não. Que privilégio nós temos de estar aqui em menos um culto. Porque meu Jesus está voltando. Ele está vindo. Eu vou passar a eternidade face a face com Ele. Não é mais um domingo, é menos um domingo que eu tenho a oportunidade de ser igreja missionária para além das quatro paredes desse lugar. Irmão, nós temos um diamante aqui dentro. Eu lembro quando eu ganhei meu PlayStation 1. Desespero para jogar Test Drive 5. Eu ficava jogando o dia inteiro. E quando eu não estava jogando, sabe o que eu estava fazendo? Falando para os outros sobre o meu PlayStation 1. Só um jogo. E o Jesus que te salvou, que te curou, que te limpou, que restaurou tua sorte, que abençoa a tua família, que guia teus passos, que te direciona, que é o Senhor da tua vida, que te coloca por cabeça. E sobre Ele, o que nós vamos falar? Nós vamos entender que ter a câmera é maravilhoso, que ter o prédio é maravilhoso, que ter a luz é maravilhoso, mas se isso nos impedir de ser igreja missionária, tem alguma coisa errada. Um dia, frente a frente com Jesus, a Bíblia fala que Ele vai enxugar do meu rosto todas as minhas lágrimas. Lá no céu, fala que não haverá mais choro. Mas eu já me peguei várias vezes fazendo essa oração. Deus, o dia que o Senhor enxugar dos meus olhos toda a minha lágrima, eu peço que o Senhor também enxugue da minha testa o meu suor. Porque eu quero ter a consciência limpa em amor, que eu vivi a minha vida sendo exatamente aquilo que o Senhor queria que eu fosse. Um missionário santo para a tua glória, proclamando a sua palavra. Vini, mas eu não posso ir para a Eritreia, para o Senegal, para a Venezuela, para o Equador, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de colocar a cabeça para fora do cenáculo. E às vezes o seu cenáculo chama-se Colonial Drive. Às vezes o seu cenáculo chama-se iDrive. Talvez o seu cenáculo é ligar para alguém agora e falar, olha, eu sabia que Jesus te ama, tem um plano na sua vida, tem um propósito para você. Eu nunca vou esquecer, em 2006 eu fui ali no Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo, tinha ali o balcão de informações no shopping. Eu cheguei lá no balcão de informações, fiquei olhando para a cara da mulher que estava lá, igual um doido. Não falei nada. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor gostaria de uma informação? Eu falei assim, não, na verdade eu tenho uma informação para você. Ela falou assim, não, mas eu conheço esse lugar muito bem. Eu falei, mas não é acerca desse lugar, é acerca de outro lugar. Eu tenho uma informação, Jesus te ama. Não importa o que você fez, Ele tem perdão para os seus pecados. Não importa onde você anda, Ele quer corrigir os teus caminhos. Não importa os teus pecados, Ele tem poder para te purificar. Eu quero ser um missionário, pertencente a uma igreja missionária, que entendeu que o seu DNA é ser eclesia. Aleluia. Em nome de Jesus, nós vamos comprar cadeiras mais confortáveis. Mas antes nós vamos pregar lá na Venezuela. Em nome de Jesus, nós vamos ter um ar-condicionado que não parece um dragão que liga do nada. Não sei se você já reparou que você está no culto, você escuta um bô, você pensa assim, nossa, é o Espírito Santo. Não é, o ar-condicionado. Um dia nós vamos comprar um que não parece um dragão. Mas antes de fazer isso, nós vamos enviar missionários lá para o Senegal, lá para a Namíbia, lá para Zimbábue. Sabe aquela música assim? Nossa, Calori, inclusive foi você que gravou isso, né? Acho que foi. Aquela musiquinha assim.
posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo aos companheirinhos. Não é uma coisa assim? Um missionáriozinho. Esses dias a Serena estava ouvindo essa música e eu pensando assim, nossa, essa música é para mim. É para mim. Não tem nada a ver com ela. Tem também, claro. Mas é para mim. Porque a igreja primitiva é a igreja missionária. Seu DNA precisa ser missionário. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem de 7. Que ficou para quando Deus permitir que a gente esteja junto. Mas Deus sabe tudo. Quantos entenderam? Você entendeu? Você entendeu? A igreja sai de 120 para 3.000. E a primeira coisa que Pedro faz é assim: eu tenho uma boa nova para anunciar. Nós não vamos ficar no nosso clubinho de leitura. Nós vamos convidar o máximo de pessoas possível para ler com a gente e ser transformado com a gente. Amém?